Você já sabia que agora você pode codar na blockchain da Solana utilizando o Solidity? Tá a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te explicar. Fala Dev, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí um pouco como você pode interagir com a rede da Solana utilizando o Solidity. É uma implementação nova que foi implementada aí mais ou menos em julho desse ano, então é algo bem novo e algo bem inovador. Agora a gente pode utilizar Solidity para codar dentro da rede da Solana. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como a gente consegue fazer isso. Beleza? Bora pra minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal pra vocês. E show de bola. Primeiros passos com Solang. Para fazer esse vídeo eu estou utilizando de base um artigo que foi traduzido lá do nosso site, um artigo que foi traduzido aí pelo Vini Black, e o nome do artigo é Primeiros Passos com Solang. Caso vocês queiram ver esse artigo na íntegra e acompanhar pelo artigo, vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Fechou? Então, primeiramente, para fazer a instalação, você vai precisar de alguns pré-requisitos. Os primeiros pré-requisitos serão o Rust e o Node instalado, e você também vai precisar instalar o WSL. Para quem não conhece, o WSL aí é como se fosse uma imagem do Linux dentro do nosso CMD, beleza? É como se a gente tivesse um CMD de Linux, só que utilizando o Windows. É muito importante aí para quem está codando, para quem vai começar a codar aí na blockchain. Normalmente na blockchain a gente utiliza o Linux, e quem não gosta de utilizar o sistema operacional do Linux em si, instala o WSL para aí meio que simular o Linux dentro do nosso Windows, né? Então, é isso os nossos 3 primeiros pré-requisitos. O quarto pré-requisito aí é instalar o Solana CLI. Eu já tenho um vídeo aqui do canal falando sobre, começando a codar na Solana, falando um pouco sobre o Solana CLI e como instalá-lo, mas é muito fácil. Logo depois de você ter o WSL instalado, você vai dar esse comandinho aqui e ele vai fazer a instalação e vai instalar aí o seu Solana CLI. Tanto depois, se você terminar de instalar, você dá um Solana version, vai aparecer aqui a versão do Solana CLI, quer dizer que está instalado, beleza? E o nosso quinto pré-requisito aí é instalar o Anchor. Eu também tenho um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o Anchor, se você pesquisar, você vai conseguir vê-lo aí. E você vai ter que instalar o Anchor, beleza? O Anchor também é muito fácil de instalar, você abre o seu WSL aí, dá um cargo install para instalar o Anchor, dá um sudo apt-get aí nessas outras dependências que é para você utilizar, e depois você dá um AVM install latest, que esse AVM install latest, o que ele está falando? Ele vai instalar a última versão, e AVM use latest, quer dizer que ele vai usar a última versão. Logo em seguida, se você dá um Anchor -- version, ele vai aparecer aí a versão do Anchor CLI também, beleza? Esses aí são os pré-requisitos para a gente começar a codar aí na Solana. Uma outra coisa muito legal da gente fazer é instalar a extensão da Solana no Visual Studio Code, beleza? Eu fiz o instalamento aqui já, a instalação aqui já no meu, mas o nome aí é Solana Solidity Compiler. Você vem aqui na sua extensão e procura Solana Solidity Compiler. Isso vai aparecer. Não sei se vai aparecer porque eu já tenho instalado aqui no meu, né? Mas enfim, é essa extensãozinha aqui. Solana Solidity. Solang Solidity Compiler, na verdade. Falei errado, não é Solana não, é Solang. Se você pesquisar aqui, vai aparecer, você instala. Para ele funcionar legal, você vai ter que desinstalar qualquer outra extensão, na verdade, desabilitar ou desinstalar, né? Qualquer outra extensão que fale sobre Solidity, qualquer outra extensão que tenha ligação com Solidity. Então, se a gente ver aqui nas extensões que eu tenho instalada, eu tenho a extensão do Solidity aqui, mas eu tive que dar um disable. Tanto que agora eu tenho um enable aqui. Eu tive que desativar para funcionar legal a extensão do Solang. Fechou? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer como pré-requisito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo projeto aí, utilizando o Solidity. Para fazer isso, você dá um Enter init, o nome do seu projeto, -- Solidity. Fechou? Vamos aqui fazer isso agora. Enter init, Solang test. Vou colocar tudo junto. Solang test, Solidity. Quando a gente faz isso, o que a gente está falando? A gente quer aí criar uma estrutura de arquivos para a gente codar na Solana, só que utilizando Solidity. Ao invés de colocar Solidity aqui, você pode colocar JavaScript. Se eu não me engano, você pode colocar TypeScript também, não é certeza. Eu sei que JavaScript é certeza. Então você tem várias linguagens que você pode codar dentro da Solana. Olha, a gente está falando aqui do Solidity, beleza? Então vamos esperar aqui ele fazer a instalação.
Note que aqui ele já criou uma pasta aqui pra gente, e se você entrar dentro dessa pasta, já tem aqui a estrutura dos projetos, aqui a estrutura do projeto da Solana. Agora ele está terminando aqui de instalar algumas dependências. Caso você tenha algum erro também, preste bem atenção que a gente está utilizando o Yarn aqui. Então é muito importante que você tenha o Yarn instalado também para funcionar esse comando, fechou? O Yarn é muito importante ter instalado porque aqui ele faz a instalação através do Yarn. O Yarn é um pouco melhor que o NPM porque o NPM, ele... Toda vez que você vai fazer uma instalação de alguma coisa, ele procura na internet e baixa e instala na sua máquina. Já o Yarn, ele tem meio que uma biblioteca padrão dele e ele copia apenas as dependências, ele apenas copia. Então ele é bom para alguma coisa e ruim para outras, enfim. Vou dar aqui um Ctrl L para limpar o terminal e vou dar um CD Solang Test pra gente entrar dentro da pasta Solang Test, beleza? Vou dar um code ponto aqui, porque eu quero codar diretamente da pasta, eu acho que fica melhor e beleza. Não vou aqui utilizar mais o artigo, agora eu vou explicar aqui com as minhas próprias palavras mesmo, porque agora que a gente já tá dentro do programa, né? E fechou. Foram criadas aqui algumas pastas padrões pra gente, como a pasta app, a pasta migrations, a pasta solid, a pasta testes e alguns outros arquivos aqui. Se a gente já está dentro da pasta Solidity e dentro da pasta solangtest.sol, a gente já consegue ver aqui uma estrutura de um programa Solidity, só que dentro da Solana. Então, aqui a gente tem aqui o Program ID, que é basicamente a identificação de um programa da Solana. Caso você já tenha colado em Solana antes, você entende o que é esse Program ID, mas é basicamente como se fosse literalmente o ID do programa ali para identificar que aquele é o contrato inteligente, entendeu? Que aquele é o arquivo. Beleza, a gente está instanciando um contrato aqui, um contrato bem simples, que ele começa com uma variável, que é um bool, né, um booleano. O nome desse booleano é value e ele começa como true. Então a gente aqui tem um booleano true. Aqui a gente tem um constructor. E o que esse constructor está fazendo? Esse construtor é uma função payer. O que significa uma função payer? É uma função que vai ser paga. Você vai ter que pagar para criar essa função. E normalmente você paga mesmo alguma taxa de gas para você colocar o contrato inteligente ali na rede. Então essa é a função que apenas no constructor você vai pagar, que é para colocar literalmente ali o contrato na rede. E quando a gente aí colocar o contrato na rede, quando a gente fizer o deploy, ele vai fazer um print para a gente do hello world. A gente vai ver esse print ali mais tarde. Beleza, ele tem uma funçãozinha aqui, que o nome da função é flip. E o que essa função flip faz? Essa função vai mudar o valor da variável value. Então, se a variável value começa com true, se a gente chamar a função flip, a variável value vai para false. Se a gente chamar a função flip de novo, vai para true. Flip vai para false e por aí em diante. Temos aqui uma função get também, que é a função que vai retornar um booleano, né? Ela vai retornar aquele value, se aquele value for true ou false. Então é basicamente isso. A gente tem duas funções aqui, uma função de trocar o valor de um booleano e uma função de chamar esse booleano para você conseguir identificar se o value dele é true ou se o value dele é false. Fechou? Aqui, logo abaixo, a gente vai ter aqui um arquivo de teste. Dentro da pasta de teste, a gente tem aqui o solangtest.ts. E eu vou explicar um pouco sobre o que está acontecendo dentro desse arquivo também, fechou? Os nossos testes começam aqui. E o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui criando um contrato inteligente, ele está mandando um contrato para a rede. Então vai aparecer aqui a nossa assinatura da transação, né? A nossa taxa, o nosso TXID da transação. E beleza. Primeiramente aqui, nessa primeira função, ele está dando um get lá no meu value. E aqui ele vai dar o construir log state val1. O que seria esse val1 aqui? Seria o true ou false. Seria a resposta lá do meu get. Ó, aqui ele chama programs.methods.get. E a minha função get aqui, ela retorna um true ou false. E é isso que a gente está fazendo no teste. Primeiro a gente vai pegar aqui o valor que ele está inicial. Então provavelmente aqui ele vai mandar um true pra gente. Aqui a gente está chamando a função flip, await programs.method flip. Então aqui a gente está mudando o valor, então estava true. Aqui a gente muda para false. E aqui a gente vai dar um segundo get. Olha, const val2 programs.methods.get. E aqui no caso vai aparecer um true. Então, é um false, né? Se a gente começa com true, aqui vai aparecer true, aqui ele vai trocar e vai aparecer false aqui no nosso segundo console. Beleza? Eu acho que é basicamente isso aqui, as funções do contrato inteligente. Pra gente conseguir rodar esse teste aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buildar esse contrato inteligente. Por quê? Porque esse teste, ele pega através de uma pasta que a gente vai criar quando for buildado. Fechou? Então vamos dar um enter build. Ele tá buildando aqui, criou já a pasta target.
pasta IDL e ele vai buildar aqui, ele vai fazer os testes através desse solangtest.json. Se você clicar aqui, você consegue ver um pouco do JSON do contrato inteligente. E é através desse JSON aqui que a gente vai conseguir interagir no nosso teste com o contrato e através desse JSON que a gente consegue interagir com o front-end do nosso contrato inteligente na Solana, beleza? Então é através disso que a gente consegue aí fazer essas alterações aí no nosso contrato. E beleza. O que a gente vai fazer aqui agora depois de buildar? A gente vai dar um enter test. Ele vai carregar aqui. Beleza, Solang test. Olha aqui, nossa assinatura da transação, como eu falei, nosso primeiro console log aqui. O primeiro status vai estar true, porque ele já começa com true. Aqui ele vai fazer o flip. Aqui ele vai fazer o flip. E aqui ele vai mostrar o segundo valor, que no caso é o false. Fechou? Então, olha aqui, a gente conseguiu fazer o teste e a gente conseguiu aqui ver o nosso contrato inteligente ali, ver ele funcionando da maneira que foi instanciado utilizando o Solidity. Olha uma coisa legal também, a gente consegue ver o log das transações da Solana, o log do contrato inteligente, através desse arquivo .enter. Se você clicar aqui no arquivo .enter, Programs Logs, e clicar aqui, você consegue ver o que aconteceu no contrato inteligente. Então aqui aparece log message, aparece o contrato foi invocado, e aqui a resposta do contrato, no caso, hello world. Fechou? Então o nosso Hello World aqui que eu falei que essa função, o nosso print do Hello World ia aparecer quando a gente instanciasse o contrato inteligente, quando a gente rodasse nele. E aí isso aconteceu. O nosso Hello World aqui, ó, nosso Hello World que foi instanciado aqui no Constructor, está aqui no Programs Logs, que esse Hello World foi executado quando a gente buildou o contrato. Fechou? E eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!